Olá, de volta aqui ao conteúdo e vamos, enfim, né, matar aqui essa última atividade 3, iniciando aqui. Duas fábricas de calçados, A e B, têm fabricado, respectivamente, 3.000 e 1.100 pares de sapato por mês. Se, a partir de janeiro, a fábrica A aumentar sucessivamente a produção de 70 pares por mês, a fábrica B aumentar sucessivamente a produção de 290 pares por mês, a produção da fábrica B superará a produção da fábrica A partir de que mês? Então, vamos tentar entender aqui como é que vai funcionar isso. Deixa eu colocar aqui essa informação, tá? Fábrica A. Vou dizer o seguinte: a fábrica A, ela trabalha mensalmente com 3.000 pares de sapato por mês. Quando chegou, eles perceberam a necessidade de aumentar. E aí, eles começaram a fazer o quê? A gente quer aumentar, mas não pode aumentar de vez. Então, vamos fazer o quê? Todo mês, a partir de agora, a gente vai ficar fazendo o quê? Mais 70. Mais 70. Sempre assim, mais 70 pares. Ok. Então, de que forma a gente pode, se a gente já sabe que o quê? Vamos supor, mês de dezembro, produzia 3.000. Quando chegou no mês de janeiro, eles iam produzir 3.070. Em fevereiro, mais 70, ou seja, 3.140, 3.210 e assim por diante. Então, todo mês eles aumentam a produção em 70 pares. Então, o que isso quer dizer? A gente pode escrever uma função, e eu acho essa prática muito interessante de escrever essa função. Por quê? Porque ela vai ficar assim, y será igual a 3.000 continua fixos. Então, no mês 1, eu sei que ele vai produzir mais 70. No mês 2, vai produzir mais 2 vezes 70. No mês 3, mais 3 vezes 70. Então, eu posso chegar e colocar esse 70 multiplicado por x, sabendo que x é um mês referência aqui, tá? Então, sabendo que esse é o mês, e isso aqui é a produção total. Aí vocês vão dizer, mas como assim um mês? Pronto, a gente vai, tá vendo que eles vão começar isso aqui no mês de janeiro. Se a partir de janeiro. Então, janeiro a gente diz que é o mês 1, fevereiro, mês 2, e assim sucessivamente, até o mês 12, que é dezembro. Ok, estamos falando da produção de um ano. O outro ano, pronto, que seja aí, siga como 13, 14, cria-se uma tabela para isso, mas bora ver, o céu é o limite. Então, essa daqui vai ser a função, ok. Na fábrica B, vai acontecer o mesmo processo, só que a fábrica B tem uma quantidade diferente. Eles fabricavam todo mês 1.100 pares e resolveram aumentar todo mês, colocar mais 290, mais 290 e assim sucessivamente. Todo mês coloca mais um pouquinho. Então, a função é muito parecida com a de cá. Eu só vou descer um tiquinho para não invadir o espaço do de lá. Ok, então, como é que vai ficar aqui? Muito parecido, onde y será igual a qual o valor inicial fixo? 1.100 mais 290x, aonde continua sendo esse mesmo processo. Y corresponde à produção e o x corresponde ao mês vigente. Ok, então, o que é que a gente pode fazer? Agora vamos entender aonde nós vamos chegar com toda essa informação, tá? Ok. Cadê? Se a partir de janeiro a fábrica A aumentar sucessivamente a produção de 70 pares por mês e a fábrica B aumentar sucessivamente a produção de 290 pares por mês, a produção da fábrica B
vai superar a produção de A partir de que mês? Ou seja, em que momento B vai ser maior do que A? Estamos falando exatamente disso, de B ser maior do que A. Então eu posso chamar aqui, ó, Y de A, X de A. Y de B, X de B. Só para poder fazer um destaque, tá? Não vai mudar muita coisa não. Então eu estou querendo entender aqui em qual momento YB vai ser maior do que YA. Então eu vou pegar exatamente tudo aquilo que está aqui, ó, como, perdão, Y de B e direi que é maior do que YA. Então, YB, para que não fique diferente, parecer que XA e XB são coisas diferentes, precisamos de incógnitas iguais, então eu suprimi aquela informaçãozinha ali do B e do A que eu coloquei, viu? Então, esse daqui eu vou dizer que o B tem que ser maior do que o A. Ah, quando é que o B vai ser igual a A? Pronto, a gente colocaria um sinal de igual aqui. Quando é que A vai ser maior do que B? O sinal seria maior para o lado de cá. Então a gente colocaria aqui um menor, B menor do que A. Mas a questão está pedindo quando B vai ser maior do que A. Então, sigamos. Vou colocar mais para baixo. Como é que vai funcionar isso aqui? Bem, é uma inequação. Então, temos 290x. Esse mais 70x vai para o primeiro membro como menos 70x. Maior que 3.000 menos, porque aqui está positivo, 1.100. Então, 270, ou 290 menos 70 vai dar o quê? 220x. Maior que 3.000 menos 1.100. Então, isso aqui vai ser igual a 1.900, né? Exatamente, 1.900. Então, x é maior que 1.900 dividido por 220. Corta, corta, 190 é maior que... Eu não vou fazer essa conta na mão para não demorar. Ativar a calculadora. Bora lá, 190 dividido por 22 vai dar 8,636363. Então, 8,6363 e lá vai. Ok, estamos lidando com... Aí vem um questionamento, tá? Aqui, como a gente está falando de produção de pares de sapato, estamos falando de números reais, sim, mas para ser mais específica, estamos falando de números racionais, estamos falando de... Isso aqui eu estou vendo que é irracional. Como irracional, ele pode ser também um número inteiro e ele pode ser um número natural. Cabe uma quantidade de itens negativa? Não. Cabe uma dízima? Não, eu preciso de uma quantidade certa de sapatos. Então, estamos falando de números naturais. Se x tem que ser maior do que 8,63, então qual é o próximo número natural? Eu posso dizer que é 9. Ok? 9 corresponde ao mês de setembro. Então, a nossa resposta é essa daqui. Então, primeiramente, cabe uma interpretação. Do que é que estamos trabalhando? Cabe número negativo? Cabe uma dízima periódica? Não. Ninguém vai querer meio par de sapato. Ninguém vai querer somente um pezinho de sapato. Então, aqui a gente tem que considerar, ó, o mês seguinte. Estamos falando de meses. Então, o mês em questão é setembro. Ok, espero que tenha ficado claro, tá? Vou seguir aqui para a próxima. A função que estabelece uma relação entre a quantidade X de uma certa mercadoria a ser produzida em uma semana e o preço por unidade da mesma é essa daqui.
Ok, então a gente está falando inicialmente do preço individual. Então, eu vou colocar essa equação aqui. Ó, vou dizer que P de x é igual a 6 menos 0,00, são três zeros, ok. Três zeros depois da vírgula, vezes x. Ok, a função que estabelece uma relação entre a quantidade x de uma certa mercadoria a ser produzida em uma semana e o preço por unidade é da mesma essa daqui. Se o custo total para a produção, então aqui a gente está falando de preço unitário. Vou colocar essa observação aqui, tá? Preço, e aqui estamos falando de custo total da produção, que vai ser dado por, então eu vou dizer aqui, já que em função de x, eu vou dizer que C de x é igual a 450 mais 5x. Veja que ele vai funcionar de acordo com a quantidade. Isso é muito importante quando a gente está trabalhando. Então, quantas unidades devem ser confeccionadas por semana para que o lucro seja máximo? E qual será o lucro correspondente e o preço por unidade que maximiza esse lucro? Então, assim, são muitas perguntas e a gente tem que observar o todo, tá bom? Então, vamos começar analisando o preço individual, essa questão aqui do custo de produção. Vamos lembrar as fórmulas. Nós trabalhamos normalmente com três fórmulas. E veja que a gente já tem aqui, ó, o custo total, nós temos o preço e o que a gente consegue produzir nisso aqui. Estamos falando também aqui de lucro. E aí vem a minha pergunta: qual é a fórmula para lucro? Pois bem, lucro é receita menos o custo total. Ok. Se hoje eu chego e trabalho com, por exemplo, receita total, qual é a fórmula para receita total? Pois bem, receita vai ser igual ao preço unitário. Opa, nós sabemos qual é o preço unitário, vezes a quantidade. Só que percebam que aqui a gente está falando de quantidade, mas estamos falando de quantidade em x. Então, aqui eu vou trabalhar com a quantidade em x para não fazer confusão. Só que nós sabemos quem é o preço e o preço está bem aqui na nossa frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, porque ele é o preço unitário. Então, bora lá. Nossa receita, que eu vou chamar aqui R de x, tá? Porque estamos fazendo todas essas contas em função de x. Então, vou trabalhar com R de x e vou dizer que nosso P de x aqui vai ser o seguinte. Vou botar aqui logo como P de x vezes o x. Então, tudo em função da quantidade. Quem será R de x? R de x vai ser isso aqui, ó. 6 menos 0,0002 x vezes x. Ok, e quanto é que dá isso? Bora lá, tem que fazer distributiva. Então, x vezes 6 vai dar 6x. Ok, R de x é igual a 6x menos 0,0002x vezes x. O x vai ser agora ao quadrado. Opa, nós temos uma equação de segundo grau. Isso aí. Então, sendo essa uma equação de segundo grau, nós já começamos a entender o porquê daquele máximo que tem ali em cima, lucro máximo. Opa, isso começa a ficar legal. E aí, bora lá. O que mais que a gente tem aqui? Poxa, nós temos agora, eu tenho a receita, ok? Eu tenho o custo total, então isso quer dizer que eu tenho lucro. Ok, vamos observar o lucro. E aí, sabemos que... Deixa eu colocar só essa equação um pouquinho mais para cá para não ocupar tanto espaço. O bom do computador é isso. Então, vou fazer o seguinte, vou dizer que o nosso lucro, já que todo mundo tem função de x, aqui ó, lucro de x também. Não muda nada não. Então, vai ser o nosso R de x
menos o C de x, que está identificado ali em cima. Ok? Então, quem é esse R de x? Ah, esse R de x está aqui, ó. Para não perder muito tempo, vou copiar e colar. E aí temos menos o nosso custo total, que está aqui. Então, o nosso custo total, que vou copiar para cá. Só que esse custo total, lembrem que nós temos que copiar dentro do parênteses, porque esse sinal diz respeito a todo o custo total. Então, a gente tem que fazer distributiva desse sinal também. Então, vamos lá. Vou copiar aqui para a gente ganhar tempo. E vou resolver essa questão aqui do sinal. Pois bem, mais vezes menos vai dar menos. E nesse mais vezes menos daqui que vai ficar menos. Resolvida essa questão. Agora, termos semelhantes. Então, temos L de x, que é igual a... Colocar aqui pela ordem, tá? Menos 0,0002x ao quadrado. Temos mais 6x menos 5x, que vai ser igual a mais x. E temos o menos 450. Pois bem, isso aqui vai ser o quê? Uma equação de segundo grau. E equação, obviamente, nós temos parábolas, temos ponto de máximo ou de mínima, a depender da concavidade. E aí, bora observar. É importante resolver, tentar esboçar um gráfico aqui para entender o que é que está sendo solicitado, o que é que dá para ser feito. Bora lá. Salvar mais um pouquinho, porque esse programa gosta de bugar. A diz respeito a 0,0002. B diz respeito a 1. E C diz respeito a menos 450. Ok, então temos que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 0,0002 vezes menos 450. Delta é igual a 1 ao quadrado é 1, menos vezes menos mais vezes menos, menos. E a gente tem que fazer essa multiplicação aqui. Então, eu poderia aqui fazer 2, só resolvendo isso aqui rapidamente. Vou colocar como positivo porque a gente já resolveu a questão do sinal. Esse 2, ele está dividido por 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, vezes 450. Então, aqui, ó, nós temos 900 vezes 4. Então, caramba, vai dar 3. Seria 360. Eu fiz esse daqui, peraí. Eu fiz 900. Então, vezes o 4 seria 3.600. Só que eu tenho que dividir pelo de cá. Então, 36 seria por 9. Só que 360, desculpa, não é 3.600 não. Porque foi... Ah, não, 3.600 porque foi 900, né? 00, isso. Então, dividido por 10.000, corta, corta. E aqui 0,36. Então, 1 menos 0,36. Então, esse delta vai ser igual a 0,64. 0,64 eu posso reduzir também, posso colocar em forma de fração, que eu acho mais fácil de calcular, tá? Então, vai ficar como? Fica 64 dividido por 100. Bora lá, bora resolver aqui só pra gente ter uma noção de onde é que vão ficar aqueles pontos, tá? Ok. O que mais que eu vou precisar aqui? Como eu quero achar tudo, tá?
Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, x será igual a, deixa eu botar aqui ou 64 centésimos, dois zeros. Vou trazer esse x para cá para baixo para não ter confusão com o sendo ali. Então, ficarei com x é igual a menos b, ou seja, menos 1, mais ou menos raiz de 64 sobre 100 vai ficar 8 sobre 10, ou seja, nesse caso aqui, ó, só respondendo antes, eu fiz até meio exagerado, tá? Vai ser 64 sobre 100, vai dar 8 sobre 10, que é o mesmo que 0,8. Então, eu vou já substituir esse valor, tá? 0,8 dividido por 2 vezes isso aqui. 2 vezes menos 0,0002. Ok. Então, x vai ser igual a menos 1 mais 0,08. Então, aqui nós vamos ter inicialmente para x', importante informar, vai ser menos 0,2. Menos 0,2 dividido por menos 0,0004. Aqui o resultado vai ser positivo. Diminuir isso aqui, tá? Esse é só para constar mesmo. E aí, vou colocar aqui como x' vai ser igual a 2 dividido por 10 dividido, lembrando que dividido a gente vai inverter multiplicando, e aquilo que seria 4 sobre 1, 2, 3, 4, 10.000 vai ficar 10.000 sobre 4, porque está multiplicando. Então, vamos cortar esse com o daqui. E o 2, vou cortar com o daqui que vai ficar 2. Então, 1.000 dividido por 2, então x' vai ser igual a 500. Se nada errei, deu isso aí. Ainda tem essas coisas. Se não errei. Mas ok. Então, x duas linhas será igual a menos 1 menos 0,8, ou seja, menos 1,8. Dividido pelo mesmo valor que a gente já tem aqui. Que não farei de novo. Ou seja, temos de novo valores negativos, vai dar um valor positivo ali. E aí a gente vai ter o que? X duas linhas vai ser igual a menos, não, mais 1,8 é o mesmo que 18 sobre 10, e aí vezes 10.000 dividido por 4. Ok, corto. Esse 18 dividido por 4 aqui, eu vou ficar com 9. Ficarei com 2 e vamos para uma próxima resolução. X duas linhas. Então, 9 vezes 1.000 teremos 9.000 dividido por 2, que vai dar 4.500. Então, x duas linhas que vai ser igual a 4.500. Então, temos os dois valores, x', x duas linhas. Voltando para a questão lá em cima, deixa eu só reler aqui. Qual será o lucro correspondente? Não. Quantas unidades devem ser confeccionadas por semana para que o lucro seja máximo? Ok. Veja que nós chegamos aqui, eu acabei não dando maiores explicações, falei de uma equação de segundo grau, falei de concavidade para baixo, porque o valor de A é negativo, mas eu acabei não dando uma explicação maior.
nós temos o lucro aqui, é a função do segundo grau que realmente importa para a gente, tá? Uma função quadrática. E aí eu quero desenhar esse gráfico para ver onde é que fica. Só que para um gráfico não me basta apenas saber o valor de x' e x duas linhas. Além da concavidade para cima, para baixo, eu preciso entender também onde é que está o vértice para começar a fazer minhas análises. Deixa eu só acrescentar uma página aqui para ficar melhor, porque a mão chega a estar dando cãibra pela posição aqui da mesa. Então, eu vou precisar de x do vértice, que é igual a menos 2a dividido por b, e y do vértice... Não, eu errei aqui. Errei feio. É menos b dividido por 2a. E y do vértice, que é igual a menos delta, dividido por 4 vezes a. Então, para o primeiro, x do vértice, nós vamos ter o que? X do vértice é igual, se eu não me engano, o a é igual a 1, aqui, 1. E temos o que? Deixa eu levar esses valores lá para baixo que vão ser úteis, tá? Depois eu apago. Vou botar aqui, daqui a pouco eu apago, vou botar em vermelho. E aí a gente vai ter o que? Menos b, ou seja, menos 1, dividido por 2 vezes a, que é menos 0,0002. Então, isso aqui, x do vértice vai ser igual a 1 dividido por 0,0004. Esse 0,004 vai ser o mesmo que, aqui é o mesmo que 1 multiplicado por, porque eu acabei não explicando antes, dividido ele vai ficar assim, 4 dividido por 1, 2, 3, 4, 10.000. Aí quando a gente faz o oposto, que é a multiplicação, porque para resolver uma divisão entre frações, a gente vai precisar inverter o segundo e multiplicando. Então, eu vou ter 1 multiplicado por 10.000 sobre 4. Então, veja como essa figura aqui ela vai se inverter, né? Então, eu já começo a fazer aqui as minhas primeiras colocações. Eu começo a observar aqui, tá? Esse 1, ele não vai ter relevância nenhuma. Então, 100 dividido por 4 daria 25. 25 com mais 2 zeros vai dar o quê? 250, não. 2.500. Deixa eu só tirar essa parte aqui que é desnecessária, tá? Foi só uma explicação que eu fiz, me alonguei um pouquinho nisso e acabei de levar o sinal de igual dali de cima, um tracinho só. Reposto. Então, o primeiro valor aqui, ó, x do vértice vai ser igual a 2.500. E no que diz respeito a y do vértice, lá vou eu também aqui apagar essa para poder dar espaço, viu? E aí, no que a gente tem y do vértice, nós vamos ter que y do vértice, vou botar em azul, y do vértice é igual ao delta, o delta está aqui, 0,64. Então, temos menos 0,64 dividido por 4, que multiplica menos 0,0002. Ok, de novo esse número grandão. Y do vértice é igual a menos 0,64 dividido por menos 0,000, 2 vezes 4, 8. Então, teremos y do vértice, resultado aqui positivo, viu? Numerador e denominador negativos, resultado positivo. Então, vamos ficar com 64 dividido por 100 vezes os 10.000 aqui, tá? Dividido por 8.
Ótimo, porque 64 dividido por 8 vai dar 8. E 10.000 dividido por 100 que vai dar 100. Então, 8 vezes esse 100 aqui, y do vértice vai ser igual a 800. Então, mega prático aí a resolução. Eu bato muito essa questão de quando vocês vão estudar, por exemplo, para concurso, para Enem, para o que for, trabalhe com conteúdo de Fundamental 2, é muito importante isso, porque se você não sabe trabalhar, calcular na mão, não adianta de nada você ir fazer sua prova. Você pode conhecer todo o assunto da ementa, se você não consegue fazer suas contas utilizando matemática básica, não vai a canto algum. Então, olha a reunião de informações que nós temos aqui. Nós temos que x do vértice tinha dado x do vértice deu 500. Desculpa, x' deu 500. X duas linhas deu 4.500. X do vértice deu 2.500 e y do vértice deu 800. Então, o que a gente vai ter aqui? Eu sei que a partir do momento que eu construo aqui o meu gráfico, olha o que eu tenho. Pronto. Aqui até descer um pouquinho mais. Talvez nem precise. Ok, bora observar aqui o todo. Eu tenho nos pontos, cortando o gráfico corta, o eixo x em, vamos dizer que 500 e 4.500. Então, esse daqui é o ponto 500 e esse daqui é o ponto 4.500. Ah, Tatiane, por que você botou ele com cavidade para baixo? Muito simples, porque se a gente olhar aqui, ó, o nosso A é negativo, então esse gráfico é negativo, ele está com cavidade para baixo. E esses pontos aqui de que estamos falando, por que você calculou x do vértice e y do vértice? Por algo bem simples. Vou traçar aqui e vou traçar ali. Tentar consertar aqui naturalmente. E consertar com borrachinha aqui, fazer um. Pronto, consertando com a borrachinha para mostrar aqui um destaque. Então, veja o que nós temos aqui. Nós temos um ponto, vou botar aqui em outra cor, verde, tá? Então, o x do vértice, ele tá aqui em 2.500 e 800. Mas o que isso aqui quer dizer? Pronto, lembra quando chegou lá em cima, que ele dizia assim... se o custo total da produção de X unidades desse produto é dado pela equação tal, quantas unidades devem ser confeccionadas por semana para que o lucro seja máximo? E aí nós encontramos uma equação que foi essa equação aqui, ó. Vou só repetir que esse gráfico aqui, o que terminamos de calcular, ele diz respeito ao lucro. E a pergunta é: em que momento, quantas unidades precisam ser produzidas para que o lucro seja máximo, confeccionadas por semana? Então, aqui estamos falando de unidades. Aqui em X, estamos falando de unidades produzidas. E aqui estamos falando de lucro. E esse daqui é o nosso gráfico. Então, a quantidade de unidades produzidas, ó, essa daqui, ó, 2.500 unidades semanais. Então, por semana, o máximo é de 2.500 unidades.
E qual é o lucro proveniente dessas 2.500 unidades? Ó, o lucro é esse daqui. Então, o lucro correspondente é de R$ 800. E o lucro correspondente é de R$ 800. Ok. Só que essa daí não é a única pergunta, né? E o preço por unidade é que maximiza esse, esse preço. Bem, se essa produção máxima ela é de 2.500 unidades, então a gente volta lá em cima. Por quê? Porque aqui, ó, qual será o lucro correspondente que a gente já deu e o preço. Só que qual é a fórmula do preço? O preço é essa aqui, ó. O preço que está aparecendo é dreço. Tem que puxar mais essa perna aqui. Então, o preço é essa aqui, ó. É esse aqui. Então, quando eu chegar e atingir a minha produção máxima, que é de 250 unidades, qual será o preço? Então, o que é que nós sabemos? Quanto mais a gente tem essa produção, assim, uma empresa consegue chegar àquele valor máximo, ele consegue trabalhar com preços que são mais acessíveis. Ele está tendo seu lucro e o consumidor também pode ter acesso a um produto mais em conta, né? Então, vai daqui. Esse preço será de O6 menos 0,0002 vezes as 2.500 unidades. Então, essas 2.500 unidades, fazendo esse cálculo aqui à parte, já vimos que essa dízima ela vai ser igual a 2 sobre 10.000. Então, vezes 2.500. 2.500 vezes 2 vai ser igual a quanto? A 5.000. Então, 5.000 dividido por 10.000, corta, 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 corta. Então, 5 dividido por 10, isso aqui vai ficar, ó, 1 sobre 2, então seja 0,5. Então, P de x é igual a 6 menos 0,5, ou seja, 50 centavos, isso aqui. Então, P de x é igual a 6 menos 0,5, então vai dar R$ 5,50, vai ser o preço unitário. Então, é isso aí. Essa questão ela fica um pouquinho longa, somente porque eu quis explicar todo esse processo aqui do gráfico, de como que nós pegamos realmente uma função quadrática e colocamos, observamos de que forma essa curva vai ter uma representação dentro de economia. Então, aqui, ó, sendo o nosso ponto máximo, por que que a gente aprende isso aqui lá no ensino médio? Qual é a utilidade disso aqui quando nós trabalhamos com função? Então, qual é a relação com a situação hoje daquilo que está sendo estudado? Então, tudo isso vem à tona e nós temos que observar como é que esse cálculo aqui se dá. Tá bom? Então é isso aí, ficamos por aqui e espero que seja proveitoso aí para todo mundo. Até a próxima!